Capítulo 11, Mateus capítulo 11, Evangelho de Mateus capítulo 11, versos de 28 ao 30. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos ilumine. Oremos, meus irmãos. Pai amado, que a Tua graça e que Teu Santo Espírito esteja sobre as nossas vidas, nos iluminando, dando entendimento da Tua palavra. Usa o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos, para que eu fale somente de Ti e que a Tua igreja, e que nós saiamos daqui cheios do Teu Santo Espírito e edificados da Tua palavra. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Um homem viajando de carroça em uma estrada lá do sertão da Bahia, por volta do meio-dia, avista uma senhora e oferece uma carona. A senhora, bem idosa, que viajava a pé, dava sinais de um cansaço terrível, a ponto de não mais suportar. Se isso não bastasse, andava carregando nas costas uma pesada sacola. A idosa agradece imensamente o favor, sobe na carroça, mas mantém as sacolas nas costas, ou melhor, na costa. Então o homem lhe diz: Senhora, por que não coloca a sacola ali, naquele lado da carroça? A senhora, firme do que estava falando, responde: Moço, esta sacola é minha e não posso abandoná-la de modo nenhum. O homem olhou bem fixo nos olhos dela e disse: Você não terá um descanso total
se não deixar que eu leve também a sua sacola. Vamos, você já aceitou a carona, agora coloque a sacola ali do lado, para ter um descanso pleno. Ela, constrangida pelas palavras, retirou a sacola e deixou que o dono da carroça colocasse no lugar apropriado. O homem fez questão de levá-la até o seu destino. Então a senhora disse: muito obrigada por ter trazido tanto a mim quanto a minha sacola. Se não fosse pelo Senhor, eu não conseguiria. Como esta senhora, que estava extremamente cansada e carregando uma pesada sacola a ponto de não mais aguentar, talvez muitos de nós, nesta noite, também podemos estar nos sentindo como esta senhora se sentia, cansados e sobrecarregados. O que realmente tem tornado a sua vida fatigante? Qual é o peso que você tem carregado sobre os seus ombros? Que tem sugado todas as suas forças? E onde você tem buscado o alívio, o descanso? Em quem você tem buscado o seu amparo? O Evangelho de Mateus, ele faz um elo entre o Velho Testamento e o Novo. Fala sobre o reino dos céus, fala sobre o rei que Cristo instaurou a este reinado. E nós vemos do capítulo 1 até o capítulo 4, esta história contando cronologicamente, em referência a cada fato e aos seus acontecimentos. Do capítulo 5 até o capítulo 13, nós temos um relato mais diferente, um relato em tópicos, em temas. E do capítulo 14 até o capítulo 28, temos uma narrativa, de novo, de forma cronológica. O texto que nós estamos e iremos meditar nesta noite está inserido nesta parte aonde se trata de vários tópicos, temas que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou para que pudéssemos aplicar em nossa vida. Sendo assim, o que nos chama a atenção é que, após Jesus ter iniciado o seu ministério, este mesmo estava sofrendo grandes questionamentos, mesmo ensinando, realizando milagres e sinais a fim de testificar tanto o seu poder como a sua autoridade que foi dada pelo próprio Deus. Ao mesmo tempo, as multidões que o seguiam, dentre delas levantavam-se homens, líderes religiosos e até mesmo cidades que iam contra o Senhor Jesus Cristo. E este fato fica bem claro quando nós lemos em Mateus capítulo 9, verso 34, que diz assim: mas os fariseus murmuravam e diziam assim, pelo maioral dos demônios é que ele expede os demônios. Ou em Mateus 10, 25, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamavam Bezebu ao dono da casa, quanto mais os que estavam domésticos. E também nós vemos em Mateus capítulo 11, verso 18 e 19, pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizes, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, o grande objetivo dessas pessoas, ou de grande parte dessas pessoas que seguiam e acompanhavam o ministério de Jesus, a intenção deles era descredenciá-lo como Senhor e Salvador, Rei das nossas vidas, dizendo que ele não era o Filho de Deus. O evangelho que Jesus estava pregando era verdadeiramente rejeitado por estes líderes religiosos, esses líderes que eram orgulhosos, que eram legalistas e que não criam que o Senhor Jesus Cristo era o Messias.
Esses mesmos líderes, escribas e fariseus eram extremamente legalistas. Eles impunham leis e exigiam seu cumprimento a qualquer custo, sobre a ameaça de aquele que não cumprir sofrer duras penas. Para eles, o único modo de agradar a Deus era através de cumprimento das leis. E quando nós entramos no capítulo 11, no início o Senhor Jesus Cristo continua dizendo, olha, continua o seu ministério, ensinando, pregando em meio ao povo, a grandes multidões. Jesus responde no capítulo 11, logo no seu início, os questionamentos dos discípulos de João Batista, que indagaram também dizendo que, será que o Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus? E logo em seguida o Senhor Jesus Cristo fala sobre um testemunho sobre João Batista. E quando nós chegamos nos versículos 18 e 19, ele relata aquelas cidades que o rejeitaram. Então no verso 25 até o verso de número 27, Jesus exclama, dando graças a Deus pela soberania, justiça e graça pertencente à Trindade Santa, que dominava sobre os céus e a terra. Vemos o Verbo encarnado declarando que é o próprio Deus, e que era a revelação do próprio Deus. Então, Mateus relata nos versos que nós lemos o chamado feito pelo nosso Deus, que nós podemos intitular como convite da graça, a qual nós vamos meditar nesta noite. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção que o chamado de Jesus e a promessa de descanso. E o texto começa com: vinde a mim. E é necessário destacarmos, em primeiro lugar, que esta expressão deve ser entendida como uma ordem, feita de forma pessoal e específica. Essa ordem deve ser cumprida. Quem proferiu esta ordem foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Afirmo que é Cristo porque este versículo está intimamente ligado com os versos anteriores. Convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura do verso 25 até o verso 27 do capítulo 11, que diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. No verso 20 a 25, Jesus exclama, como eu já disse, dando graças ao Pai de ter revelado, através dele mesmo, a estes pequeninos. No verso 26, ele confirma que esta era a vontade de Deus. E no verso 27, ele declara que o Pai e o Filho são um, e que o Filho revelou-se a quem ele quis. Então chegamos a este convite: venha a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que é um chamado pessoal, feito pelo próprio Cristo Jesus. A segunda coisa que devemos perceber é para quem foi direcionado esse chamado. A continuação do versículo 28 nos relata: me diz a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Essa expressão denota uma ação contínua, que estava acontecendo e iria acontecer de forma constante. Essa expressão que estava sendo exercida em todo o tempo. Em outras palavras, o cansado, o sobrecarregado, não era algo momentâneo, mas era algo constante na vida destes pequeninos, desses que estavam sofrendo, e nós vamos ver logo em diante, grandes
e duras penas desses homens que eram legalistas, fariseus, que não cumpriam com o coração as leis que o próprio Deus havia estipulado. Estes cansados e sobrecarregados, com base no verso 25, é a mesma classe de pessoas. Quando Jesus diz que revela aos pequeninos, podemos dizer que Ele está dizendo a esses que estão cansados e sobrecarregados, que são e fazem parte do mesmo auditório a quem Cristo estava se dirigindo. Jesus diz que Deus havia ocultado aos instruídos e aos sábios e revelado aos pequeninos. Os instruídos e os sábios eram os líderes religiosos daquela época. Esses mesmos líderes que foram rejeitados por Cristo Jesus, os líderes religiosos, aqueles que rejeitaram o verdadeiro Evangelho, aqueles que perseguiram o Senhor Jesus Cristo, o acusaram de ser beberrão, como nós já lemos. Os fariseus e os escribas descredenciavam o Cristo como sendo o Filho de Deus. Além disso, podemos afirmar que estes instruídos eram tomados de um orgulho e de uma arrogância tremenda. Não aceitavam este evangelho ao qual o Senhor Jesus Cristo estava pregando, pois tinha em suas mentes um Messias político, aquele que viria e governaria como um rei deste mundo. Mas nós sabemos que Cristo não veio para simplesmente governar este mundo, mas Ele veio para instaurar o seu reino espiritual, o seu reino celestial. Deste modo, o chamado de Cristo não são para esses que são arrogantes, esses que são orgulhosos, mas se denomina para aqueles que são pequeninos. Ao contrário do arrogante, é aqueles que estão com o coração pronto, através do Espírito Santo, da sua ação, de atender a este chamado. Quando nós analisamos os versos 25 e 27, vemos de forma clara e soberana a distinção que Deus faz. Já que Jesus afirma que Deus oculta uns e revela outros. Entendemos que esse chamado é específico para um grupo de pessoas, a quais, através de Cristo, o Pai quis revelar. Entendemos que Deus escolheu um povo para que fosse o seu povo, e que este povo fosse agraciado com a sua bênção e com a sua salvação. Um povo escolhido de Deus, o Criador dos céus e da terra, que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, satisfazendo não a nossa vontade, mas a vontade do Deus Criador e soberano. Sendo assim, o chamado é direcionado para os que estão cansados, ou seja, aqueles a quem Deus escolheu e se revelou através de Cristo, que morreu e ressuscitou e subiu aos céus, e hoje está à destra do Deus Pai, coroado em glória. E por que foram alcançados por esta graça? Porque desde quando o homem desobedeceu a Deus, lá no Jardim do Éden, o pecado se tornou um peso na vida desses pequeninos. O pecado causou e causa no homem dor, causa no homem sofrimento, causa no homem angústia, opressão, e principalmente causou uma separação entre Deus e a sua criatura. Então, por este motivo, o pecado é um grande peso na vida destes pequeninos. Digo isso porque, apesar de entendermos que a vida dos cristãos no primeiro século era bem difícil, era trabalhosa, a maioria dos trabalhos exigia grandes esforços físicos, porém Jesus não estava se referindo ao cansaço físico, ao cansaço que quando nós trabalhamos o dia todo, nós chegamos em casa fatigados. Não é esse tipo de cansado, mas é um cansaço que é gerado pelo peso do pecado, pelas causas. A grande causa é o pecado que nós carregamos desde quando nós
nascemos. E o que é interessante destacar é que Jesus chama a estes que estão cansados, sobrecarregados, a vir até Ele. Importante destacarmos isso porque, além de Ele falar que o cansaço, como nós já dissemos, o cansaço é causado pelo pecado. Ele diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Os sobrecarregados aqui dá uma ideia diferente, pois a ideia que daqui é depois do cansaço, é depois de um grande esforço, e você fica fatigado ao ponto de estar ao chão. Alguém que está se esforçando e trabalhando para alcançar o objetivo, chegando a ponto de esvair todas as suas forças. Este é o significado aqui do cansado. Mas quando nós vemos a palavra sobrecarregado, é uma ideia de alguém que já está no chão, alguém que já está cansado, e vem alguém e coloca um peso extra sobre a sua vida, coloca algo ainda mais para eles carregarem. Então aqui a pessoa já está no chão, então alguém vem e coloca outro peso sobre os seus ombros. Jesus diz essas palavras para expressar e também para ir de encontro àquelas pessoas que estavam indo e sobrecarregando aqueles que já estavam cansados por causa do pecado. Jesus aqui usa duas palavras para expressar a realidade da vida dos cristãos do primeiro século. Cansado, como nós já vimos, por causa do pecado. E se isso já não fosse bastante, agora aqueles fariseus, aqueles que eram arrogantes e orgulhosos, sobrecarregavam com leis que eles mesmos, e muitas vezes eles mesmos faziam, para que aquele povo pudesse, à vista deles, agradar o Deus Todo-Poderoso. O que é bom enfatizar que o legalismo a quem me refiro é utilizar de regras existentes, mas adaptadas, para verdadeiramente demonstrar aquilo que você não é. Não é você agir de forma correta, mas é você fingir que está agindo de forma correta, simplesmente para que os outros possam ver. Condenar os outros que não mintam, mas viver mentindo. Isso é legalismo. Vir à igreja e mostrar que é fiel, porém passa a semana inteira sem pegar na Bíblia, sem fazer oração. Muitos podem te chamar de legalista por você ser correto, mas quando o verdadeiro sentido aqui do texto do legalista é aquele que dizia ser uma coisa e era outra no seu interior. Os legalistas aqui, eles impunham as palavras que deveriam seguir à risca todos os mandamentos, e caso não fizesse, sofreriam duras penas. A lei de Deus era interpretada de forma errônea pelos próprios líderes religiosos, a fim de oprimir aqueles que queriam agradar a Deus. Alguns estudiosos dizem que além dos 10 mandamentos, eram aproximados mais de 600 mandamentos criados para serem observados. Os escribas e fariseus, diante dessas leis, davam as suas próprias interpretações e obrigavam que esses fiéis a cumprissem, coisas que muitas vezes eles mesmos não as cumpriam. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Na verdade, os líderes impunham a sua observância de tais mandamentos como a única forma de agradar a Deus. Ou vocês fazem desta forma que eu estou dizendo, ou vocês não estarão agradando a Deus. Então Cristo faz o chamado a estes que estão sendo assolados, oprimidos, e chamam para que possam descansar em quem? Naquele que está fazendo o convite, Cristo. Isso porque a lei foi dada por Deus, e nós sabemos que a lei é perfeita, a aliança de Deus é perfeita, porém a forma como eles estavam dizendo, a forma como eles estavam empregando a lei, era a forma errada, aplicada por líderes que eram verdadeiramente orgulhosos e arrogantes, que queriam o seu bel prazer. E aí nós encontramos a expressão
aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós temos que estar na nossa mente, que é o Senhor Jesus Cristo que está dizendo. O convite vem do Senhor Jesus Cristo. Então, o alívio é no Senhor Jesus Cristo. Da forma como está empregada esta expressão, esta palavra, alívio, nesse texto nos remete a uma ação contínua. Não é um alívio e que de repente acaba, mas é um alívio constante em nossa vida, é um modo de vida, é uma forma que vai ser, da forma que o povo estava vivendo, constantemente sobrecarregado. Cristo diz agora, isso era um fato. Agora venham até mim e eu vos darei alívio constante, para todo sempre, para o final da sua vida e para toda a eternidade. Esta é a intenção do aliviarei. É algo que é permanente para aqueles que são seus. Em outras palavras, Jesus diz que o cansaço termina aqui, e a partir de mim tereis alívio constante para todo sempre. Para reforçar essa ideia, podemos citar alguns textos. Primeiro se encontra no livro de Atos, capítulo 15, verso 10, na reunião dos apóstolos, que discute sobre a circuncisão dos gentios. Então é dito, no verso 10, agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Aqui o argumento é que estamos querendo colocar um jugo de novo nos ombros deste povo. É como se quisesse assim, olha, vocês vão ressuscitar mesmo aquele antigo legalismo? Ou como nós vemos também em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Onde Paulo afirma aqui a mesma ideia. A lei não é para causar desconforto ou peso sobre os nossos ombros, e nem deles também é. Portanto, Cristo o chama para que descansasse nele, porque toda a lei do Antigo Testamento apontava para Cristo. Não estou dizendo que a lei era ruim, pelo contrário, a lei era perfeita. A lei apontava para o próprio Cristo. Tudo que foi dito, tudo que aconteceu, era a sombra do que agora realmente em Cristo verdadeiramente estava acontecendo. E como nós vemos em Romanos capítulo 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação para todo aquele que crê. Esse descanso não é um descanso físico, mas é um descanso espiritual, pleno, que envolve todo o nosso ser. Não é um descanso momentâneo, mas é um descanso eterno, que só terão aqueles que foram alcançados por este chamado. Somente em Cristo teremos descanso verdadeiro, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 17. O chamado é para que se encontre em Cristo aquele que cumpriu a lei cabalmente, a fim de que nós hoje tivéssemos descanso. Mas nós podemos, no verso 29, ainda tirar algumas lições para as nossas vidas. Diz assim o verso 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O chamado para aprender com Jesus e a promessa de descanso. Jesus, no verso de número 29, chama os seus para um relacionamento íntimo com Ele. Usa a expressão: tomai sobre mim, sobre vós o meu jugo. Mais do que uma ordem, é uma ordem dada por Cristo. A quem? Aos seus pequeninos, aqueles que estavam cansados e sobrecarregados.
Tomai ou levai, neste caso, é dizer que Cristo está ordenando para que nós tomamos o seu jugo, pois o seu jugo é leve, e é leve para todo o sempre. Nós encontramos esta mesma ideia no profeta Isaías, capítulo 10, verso 27. O profeta proferindo esta mesma verdade: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do seu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. O substantivo aqui, jugo, foi utilizado por Cristo como uma linguagem ligada à vida social e econômica da época. Ele estava usando essa ideia de ir de encontro com a opressão que aqueles pequeninos, que aqueles que estavam sobrecarregados pelos fariseus. Esta ideia vai de encontro a estes ensinamentos errôneos que aqueles homens ali cometiam. Esse substantivo jugo representa um objeto que era usado sobre o pescoço de um animal, ligando um ao outro. Geralmente este jugo era utilizado em 2 bois, para que eles pudessem puxar uma carroça ou qualquer outro veículo pesado. O objetivo é que os 2 andassem juntos, na mesma direção, e que o peso fosse dividido. É como se fosse duas alças ligadas uma a outra, que era colocada no pescoço de cada boi, e ali os 2 andavam juntos, e os 2 tinham que ter o mesmo peso, a mesma força, para que o peso fosse dividido. Ou seja, Jesus aqui está repreendendo a carga que era imposta por aqueles fariseus, com um rigor excessivo em praticar a lei. É bom reforçar que não quer dizer que Cristo estava afrouxando a lei, que Cristo estava deixando que a lei fosse ignorada, mas pelo contrário. Ele estava aqui fazendo que as pessoas entendessem que o uso da lei deveria ser um uso correto, a fim de se chegar a Deus. A própria expressão julga denota-se trabalho, pois quando era colocado sobre um animal, era para este fim. Jesus não veio tirar o jugo, mas veio trocá-lo. A verdade é que você deixa ser escravo de homens e passa a outra servidão, que é servir a Cristo. A diferença da primeira para a segunda é que a primeira é a natureza do homem, aquela que foi corrompida pelo pecado. Agora em Cristo, Cristo restaura o propósito inicial de Deus, que é viver uma vida suave, aliviada em Cristo Jesus, uma vida prazerosa. Mesmo que o cansaço venha nos causar grande dificuldade, a lei não vai nos causar em Cristo isso. Por mais que a lei que nós fazemos nos dê uma certa fadiga, mas em Cristo nós vamos alcançar satisfação, porque o cumprir da lei em Cristo não é mais por obrigação, mas é realizada por prazer. Esta é a grande diferença. Um comentarista explica muito bem essa ideia e o seu uso, dizendo assim: o jugo bem pode representar o ensino de Cristo, e que por implicação contrasta com os ensinos opressivos dos fariseus. Carson diz assim, e argumenta na mesma linha: embora não haja necessidade de restringir o jugo, é impossível não se lembrar dos fardos pesados que os fariseus se impunham sobre os homens. A grande ênfase aqui é que somente em Cristo e nele é que nós podemos aprender, que ele diz assim, uma segunda ordem aqui: tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim. Ele declara ser a fonte do conhecimento. Por Cristo e em Cristo, Ele é o nosso mestre, e nele nós precisamos ir para aprender. Ele ensina, o próprio Cristo ensinou e nos ensina, não somente através de palavras, mas também através da sua vida. Spurgeon diz assim: devemos aprender de Cristo e também aprender a Cristo.
Devemos aprender de Cristo e também aprender a Cristo. Ele é o professor e é a lição. Sua gentileza de coração lhe serve para ensinar, para ser ilustração do seu próprio ensino e para trabalhar em nós o seu grande desígnio. O homem deve obedecer a esta ordem de Cristo, de ir até Ele e aprender, levando em consideração que a obediência deve ser o princípio para estarmos junto a Cristo. Jesus fala do seu caráter, e Ele diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, como sendo o próprio Deus, detentor de toda a sua autoridade, Criador dos céus e da terra, preferiu assim deixar a sua glória, a sua majestade, se humilhando, vindo a este mundo, tomou a forma de homem, nascido de mulher, sofrendo perseguição, sendo desprezado, maltratado. Jesus Cristo sofreu. Ele foi condenado à morte, morte de cruz, sem cometer nenhum delito. Ele foi espancado, cuspiram no seu rosto, colocaram-lhe uma coroa de espinho, pregaram e penduraram em uma cruz. E aí nós entendemos quando Jesus diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Ele quer expressar essencialmente que, olha, ser humilde e manso é contrário àquela humildade falsa que os fariseus estavam empregando. A verdadeira humildade é essa: é deixar toda a sua glória e crer e fazer a vontade de Deus. O que ele quer dizer que ele será sempre humilde e manso de coração. Ele não estava fazendo como aqueles líderes religiosos faziam. Estavam simplesmente ordenando para que se cumprisse a lei de diversos mandamentos, os quais eles mesmos não cumpriam. Mas Jesus diz aqui: olha, aquelas pessoas, olha para a minha vida, olha para qual é a minha obra, e façam igual, me imitem, e tenham o mesmo sentimento. Viver uma vida de humildade e mansidão é viver de acordo com a vontade de Cristo, é viver como Cristo viveu, é fazer a vontade de Deus. Mateus 5,3 diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso faz parte da nossa vida. Aquele que aceitou Cristo Jesus, ele deve ser humilde, ele deve ser manso, porque essas características estão inseridas em nosso viver, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo Jesus. Viver uma vida unida com Jesus, da mesma forma como é expressado, como ele vivia na sua trindade. Ter um relacionamento íntimo, como nós vemos do verso 25 a 27. É assim que nós precisamos ter esse relacionamento com Cristo. Como o comentarista também diz, viver um eterno discipulado com Jesus, onde Ele é o ensino e o próprio Mestre. As pessoas precisavam estar ligadas a Jesus e aprender com Ele. O resultado de se fazer isso é a promessa de alívio, de não carregar sobre as costas o peso do pecado. Quando se aprende de Cristo, que é manso e humilde de coração, nós encontraremos descanso. Esse ensinamento de Cristo contraria todo o contexto que estavam vivendo, aquele contexto de legalismo, de orgulho, de soberba, de uma religião onde a lei era imposta, causando grande peso àqueles que queriam fazer a vontade de Deus. Mas Jesus diz que é ao contrário. Ele mostra que cumprir a lei não te traz enfado, pelo contrário, te traz descanso. Porque quando se aprende com Cristo, obedecer à lei não é mais por imposição, mas sim por amor e dedicação àquele que nos ensina. Todo aquele que obedecer a esse chamado de tomar o jugo e aprender com Cristo, terá descanso.
Volto a dizer que o descanso aqui não é para esta vida, mas é um descanso para toda a eternidade, na qual nós já começamos a usufruir desde o momento que aceitamos a Cristo. O descanso aqui atinge todo o nosso ser. O descanso aqui é constante, é duradouro. Em todo o tempo teremos em Cristo descanso. Mas o verso de número 30 nos diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Neste último verso, Jesus demonstra que o resultado daqueles que foram alcançados por este chamado, por este convite, de forma irresistível, decidiram ir aprender de Jesus. Ele faz um contraste aqui entre o jugo que estava anteriormente sobre a costa daqueles pequeninos. E agora ele fala que o jugo que eu estou te dando, Cristo disse, é um jugo suave, leve, aquele que estará sendo colocado sobre vós. O contraste pode ser ainda assim: quem é que estava colocando o jugo? Os que eram servos e se achavam senhores, que oprimiam aquele povo, aqueles que entendiam que tinham autoridade, mas não era dada por Deus. Quem está agora oferecendo este jugo, o outro jugo, é o que é senhor e se fez servo. Aquele que era senhor e se fez carne. Este é o contraste claramente que nós vemos neste versículo. Pois os que tinham autoridade colocavam o jugo pesado sobre o povo, pois eram soberbos, e que é completamente contrário e oposto daquilo que Jesus assume em sua vida aqui terrena. Jesus diz que é manso e humilde de coração, e não há nada de artificial nisso, mas sim aquilo que vem do coração. Cristo essencialmente era humilde e verdadeiramente humilde de coração. Nestas duas expressões, nós vemos logo aqui no começo, porque o meu jugo é. E este verbo aqui, da forma que está colocada neste versículo, dá uma ideia de continuidade, de algo que não vai ter fim, de algo que é constante, que é algo que preenche todo o nosso ser em todos os momentos. Não é algo momentâneo, como muitos procuram em coisas deste mundo, mas quando nós aprendemos de Cristo, quando nós obedecemos e atendemos esse chamado através de Cristo Jesus, este fardo é suave, este fardo é leve para todo o sempre, de forma ininterrupta. Quando analisamos a palavra suave, entendemos qual é o sentido que o jugo é colocado por Jesus. Suave pode ser traduzido que se adapta bem, ou seja, aquilo que está sob medida. O jugo, quando era colocado naqueles animais, como nós já dissemos, não poderia ser maior do que eles, porque causava ferimentos, podia causar dor no animal, podia até mesmo escapar. E não poderia estar muito apertado, porque na sua caminhada os animais poderiam também se ferir, e a sua caminhada ia ser ruim. Mas quando Cristo aqui oferece o jugo, é aquele que se adapta bem, aquele que encaixa bem, que é feito sobre medida, aquele que veste bem, que não causa nenhum dano. E quando o jugo adapta bem, a caminhada é tranquila e suave. O jugo que Cristo oferece está sempre, ou é sobre medida, porque a carga em Cristo ela é dividida. Cristo Jesus estará sempre do nosso lado. Ele vai proporcionar uma vida abundante. Sabe por que o jugo se adapta bem? Sabe por que este jugo, mesmo depois da queda, ele se adapta bem? Porque diz lá em Isaías 53, 4, 5, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aquele que atendeu a esse chamado, obedecerá aos seus mandatos, às suas ordens, não por obrigação, não por opressão, não com outro tipo de objetivo, mas simplesmente cumprirá a sua vontade, porque foram alcançados pela graça de serem participantes, de andarem juntos com Cristo em seu reino, porque sabem que todo o peso do pecado Cristo Jesus já levou. A segunda expressão que nós vemos aqui refere-se ao fardo que é leve. Como nós já vimos, este fardo se refere ao pecado que estava sobre os nossos ombros. Jesus levou sobre ele toda a nossa culpa. Por isso, quando estamos nele, o fardo é leve. Ele levou sobre si todo este peso. Como julgo obrigatoriamente, aquele que está ligado em Cristo andará sempre pelo mesmo caminho, fará as mesmas coisas, andará conforme a vontade de Deus. E se estiver obstáculo, passará junto com Cristo, pois o jugo liga o pecador a Cristo, sofrendo com Cristo, mas amando com Cristo, porque estamos ligados a Ele. Implica fazer exatamente o que Ele faz. Não tem como nós estarmos ligados a Cristo e temos uma vida contrária à vontade de Deus. Irão estes para o suplício eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Aquele que faz o que Cristo ensina, sempre terá um descanso. Meus amados irmãos, nós, nesta noite, vimos que há um convite que nos foi feito. Um convite da graça, na qual o próprio Deus, através de Cristo Jesus, nos chamou. Nós contamos uma ilustração logo no início, de alguém que estava andando, cansada, com um peso, um sobrepeso sobre as suas costas. E mesmo quando ofereceram ajuda, ela entendia que aquele sobrepeso não deveria ser dividido. Mas o que nós vemos é que Cristo quer, e Ele nos convida para que façamos isso. Porque o peso do pecado, aquilo que o homem cometeu, e hoje nós sofremos, porque nós cometemos também, este peso será aliviado em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que o chamado, primeiramente, ordena que os que estão constantemente cansados e sobrecarregados, a irem até a Jesus, a buscarem somente a Jesus, aquele que é a própria revelação de Deus Pai, e a todo aqui atender a este chamado, pela ação do Espírito Santo, recompensa que ele terá será alívio infindo e constante, pois o pecado desde que quando entrou no mundo causou no homem grande sofrimento. Por isso a ordem é: vinde a mim, porque encontrarás alívio. Cristo restaurou a nossa vida. Aquele que está em Cristo deve aprender com Ele, pois está ligado a Ele. Jesus oferece o jugo ao qual proporciona aprender somente com Ele. Aprender como Ele faz, a seguir os seus passos, como Ele mesmo ensinou e durante todo o seu ministério fez. Os crentes devem e nós devemos imitá-lo, ter o mesmo sentimento para que encontremos o descanso verdadeiro e contínuo para as nossas almas. O jugo de Cristo adapta bem, foi feito para cada um de nós, da forma e do tamanho certo. E ao longo de toda a nossa caminhada não sofreremos dano nenhum, porque estamos em Cristo Jesus. Como tem sido a sua vida, meu irmão? Como tem sido a sua vida, minha irmã? Será que temos vivido cansados? Será que temos muitas vezes vivido sobrecarregados? Será que muitas vezes temos agido como aqueles fariseus, querendo que os outros façam
aquilo que nós não fazemos? Será que temos vivido uma vida simplesmente superficial? Será que temos vivido de uma forma aparente, mas o nosso interior não quer fazer aquilo? Fazemos simplesmente para satisfazer o nosso orgulho, a nossa soberba? Como nós temos vivido a nossa vida? Mas a palavra de Deus nos ensina que há um convite. Cristo Jesus diz assim: olha, venha a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta é a mensagem que devemos levar. Esta é a vida que devemos querer ter. Uma vida ligada a Cristo Jesus. E estando ligado a Ele, não tem como fazer diferente do que Ele nos ensinou, do que Ele fez e do que está contido na Sua palavra, ou na palavra do nosso Deus. Que Deus assim nos ajude, para que possamos viver de acordo com o que temos aprendido em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém?